Mas para essas pessoas que têm essa vontade de se mudar e realmente encarar esse desafio, porque eu digo, né, principalmente quando você está começando essa jornada e você está se mudando pela primeira vez e tudo mais, não é tão fácil quanto parece. Fala pessoal, tudo bom? Cada vez mais eu venho conversando com alguns amigos e desde que eu me mudei principalmente, eu percebo como as pessoas têm essa vontade de morar sozinho, de passar por esse processo, de começar a construir algumas coisas, né? Sei que não é todo mundo, cada um tem a sua noção do que quer fazer, do que não quer, o que é melhor para si. Tem pessoas que não tiveram nem a escolha de poder pensar se querem ou não ir morar sozinhos, às vezes não conseguiram financeiramente, ou às vezes foram empurrados por esse caminho, às vezes querem ficar na casa dos pais. Eu acho que é uma forma de ver o mundo, né? Mas para essas pessoas que têm essa vontade de se mudar e realmente encarar esse desafio, porque eu digo, né, principalmente quando você está começando essa jornada e você está se mudando pela primeira vez e tudo mais, não é tão fácil quanto parece. Eu não digo nem só financeiramente. Eu acho que, óbvio, o financeiro te dá uma tranquilidade de você poder fazer algumas outras coisas de forma um pouco mais fácil, mas existem outros pontos que são muito importantes durante toda essa caminhada. Separei aqui 5 pontos principais, 5 verdades que eu digo que morando sozinho eu fui aprendendo e que eu acho que seria legal para você que tem essa vontade, que está querendo se mudar, que está durante esse processo ou que já está ali arrumando tudo, poder ver, poder entender, poder aprender um pouquinho e realmente entender se faz sentido ou não para você nesse momento. E mesmo se não fizer ou se você tiver que se mudar de qualquer jeito, você saber e conseguir já se preparar, porque eu não me preparei para isso antes, eu acho que foi complicado para mim e eu fui aprendendo meio que na marra. Então eu acho que a primeira dessas verdades, desses pontos, é relacionada à percepção de tempo. Então eu acho que quando você se muda sozinho, você começa a perceber que o tempo que você tinha antes provavelmente vai diminuir muito do tempo que você tem agora. E aí, óbvio, e aqui trazendo realidades e realidades, né? Então antes, quando eu me mudar sozinho, eu morava com meus pais, eu tinha uma condição de vida muito privilegiada que eu podia ter acesso a algumas coisas que facilitavam a minha vida. Então acabava que tudo que eu queria fazer eu tinha um certo tempo, conseguia arranjar, não tinha muitas necessidades ali de estar parando, cozinhando, limpando casa, limpando banheiro, que são coisas que eu tenho que fazer agora. Que são essas tarefas normais que todo mundo tem que fazer, mas antes você não tinha. Você começa a perceber o tempo de forma diferente. Sua semana fica muito mais corrida, seus dias ficam muito mais rápidos, porque você começa a ter muito mais preocupação do que você tinha anteriormente. Quando você estiver se mudando, tenha isso em mente. Então, óbvio, marque coisas, faça coisas, mas entenda que é importante você parar, arrumar suas coisas, deixar tudo redondinho, porque senão ao longo do dia, ao longo da semana, você vai se perdendo. Caso você vá cozinhar durante a semana para levar para o trabalho, tenta pegar um dia antes para fazer isso e já deixar tudo pronto, porque se você tiver que fazer durante a semana, você vai ver que muitas vezes você não vai ter tempo para fazer, vai ter que parar ou pedir um iFood ou gastar muito mais comendo na rua uma comida que não é tão boa. Então ajuste a sua percepção de tempo e vá se adaptando a isso e você começa a sentir cada vez mais essa questão da vida passando muito mais rápido. Quando você começa a perceber isso, às vezes você também fica como um pouco ansioso com essa questão. Muita coisa passando muito rápido, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? E o tempo sempre correndo, porque você tem sempre bastante responsabilidade, né, sobre aquilo que você está fazendo ali. E aí, conectando com o primeiro ponto, a segunda verdade, entre aspas, que eu trago, é a noção de independência que morar sozinho traz. Quando você começa a ter que lidar com toda essa questão de perceber tempo, que você tem que fazer todas as responsabilidades, ao mesmo tempo você começa a se perceber internamente que tudo depende de você para ser feito e o quanto isso é bom olhando para independência interna. Então você começa a perceber que não necessariamente você precisa de outras pessoas, não necessariamente as coisas são tão difíceis quanto parece. Começa a aprender a fazer algumas outras coisas, a consertar uma coisa aqui, uma coisa ali, a mexer em um lugar ou outro, porque às vezes é caro você contratar alguém para fazer, ou não, você só apenas quer realmente começar a aprender a, sei lá, mexer com algo elétrico, com marcenaria, com algumas coisas que você tem que fazer em casa. Então você começa a ter uma noção de, cara, realmente, tipo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, entre aspas, da forma que eu quiser, no momento que eu quiser. Isso é uma virada de chave muito grande, não é algo que você consegue voltar atrás. Acontece muito hoje em dia, por exemplo, eu volto para casa onde eu morei minha vida inteira, óbvio, não que é ruim de jeito nenhum, eu amo estar lá, mas você começa a sentir algumas coisas que não é você que manda, entre aspas, não é você que tem o controle, você tem que seguir o que as pessoas ali querem, o que as pessoas ali fazem, a rotina delas também, e isso começa a ficar um pouco mais desgastante, porque você sabe que normalmente você faz as coisas do seu jeito, com essa certa independência. Conectando com essa questão de percepção de tempo, tem muito essa questão da independência que você começa a sentir e que você começa a construir a sua vida como um todo.
Então acho que é um ponto que vocês que estão se mudando agora, principalmente, ou que já estão nesse início, vão perceber bastante o quanto é bom ter essa noção de independência, mas ao mesmo tempo o quanto a responsabilidade que isso traz é bem grande e o quanto você começa a ter que lidar com o fato de você depender literalmente só de você. E aí, acho que o terceiro ponto, conectando com tudo isso de você depender só de você, né, e tudo mais, entra uma questão muito grande que para mim foi meio difícil ali naquele início, que é lidar com silêncio, principalmente. Eu fico muito sozinho, então muitas vezes eu trabalho de casa ou estou fazendo alguma coisa, passo o final de semana sozinho, né? Agora um pouco menos, porque como eu estou trabalhando 3 dias presencial, eu tenho mais contato com mais pessoas. Mas tinham vezes no meu emprego anterior que eu passava a semana em casa, eu com eu mesmo, uma chamada de vídeo ou outra, mas muito sozinho. E esse lidar com o silêncio é um aprendizado muito grande, porque eu sinto que muitas vezes a gente não é preparado para lidar com esse silêncio ao longo da nossa vida. A gente sempre quer estar com alguém, sempre quer estar conversando, sempre quer fugir até um pouco dessa percepção de nós mesmos, que é quando a gente lida com o silêncio, através de barulhos e ruídos externos, né? Então acho que quando você começa a parar, ter momentos com você, que você sabe que não tem ninguém mais ali, que você tem que se ouvir, você começa a aprender muito. É algo que é até de certa forma angustiante, é uma verdade que eu trago aqui, que quando vocês passarem, vocês vão perceber que você fica até meio ansioso, meio angustiado, até você conseguir se acostumar. E é o que eu digo, para mim, quando você não está bem com você mesmo, quando você não consegue lidar com você mesmo, é sinal que algo tá errado, né? Não necessariamente errado a palavra, mas é algo que você precisa entender, procurar a causa como um todo. E tem um livro que eu gosto bastante que chama A Voz na Sua Cabeça, que fala muito sobre isso, sobre esse lidar com o silêncio e lidar com você mesmo. Quais são as formas que você pode fazer para lidar com você mesmo e como isso é benéfico ao longo da sua vida, né? Acho que quando a gente fica muito dependente de estar com outras pessoas, de não gostar, entre bastante aspas, dessa nossa convivência e ficar incomodado, a gente acaba se perdendo um pouco nessa conexão com nós mesmos. Se lidar com o silêncio é muito importante por essa questão. É muito importante para você conseguir cada vez mais estar conectado com você e conseguir lidar ao longo da sua vida como um todo com esse silêncio, mas muito mais com essa conexão interna. O que você realmente acha, o que você realmente pensa, o que você realmente quer quando não existem ruídos te atrapalhando e quando você pode parar e pensar só em você. Mas eu acho que conecta com a quarta verdade, que está bem ligada a silêncio, que é uma questão de solidão, né? E aqui, solidão, eu acho que tem duas frentes. Tem a parte negativa, que é realmente, se você se mudou de cidade, que nem eu fiz, você tá longe dos seus amigos principais, daquele pessoal que você passou a vida inteira, ou se você não se mudou de cidade, mas está na mesma cidade, morando sem ser com seus pais, por exemplo. Estar sozinho pela primeira vez tem um lado que traz muita solidão relacionada a isso. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa e você não tem com quem fazer, ou muitas vezes você tá querendo conversar e clica com silêncio, mas vem essa angústia e não tem com quem conversar, porque, né, e aí, óbvio, conversar pessoalmente, não por celular ou algo assim, porque a pessoa não tá ali, ou tá em um momento diferente, ou já tá muito tarde, é uma noite que você ficou com insônia e não conseguiu dormir. Lidar com a solidão dentro de todo esse processo é muito importante. Seja lá da parte negativa, de se sentir sozinho mesmo em alguns momentos, seja da parte positiva de se conectar com você mesmo. A solidão é uma coisa que você aprende a lidar e que você acaba se acostumando e começando a mudar a sua lente. Então, falando até pessoalmente, no início, realmente para mim ali foi meio, não vou dizer triste, mas muitas vezes eu me pegava ali em momentos que sempre tinha gente na minha casa, era muito movimentado e tudo mais, e eu me sentia sozinho. Eu olhava e falava, putz, caramba, me mudei agora, não tenho muitos amigos, não tenho muito com quem falar aqui e tudo mais, e aí? Será que vai ser sempre assim? Será que não vai? Será que eu vou conseguir crescer? Será que eu vou conseguir me conectar? E sim, você vai. Se você está passando por isso, saiba que você vai. Mas esse momento de solidão que você passa vai ser de um aprendizado muito grande quando as coisas começarem a se estruturar um pouco mais e você perceber o quanto que isso te fez crescer e se conectar com você mesmo também. E eu acho que a última verdade, o último ponto aqui, não deixe de ter hábitos. E aí, normalmente as pessoas falam de hábitos saudáveis, etc. Eu não gosto desse papo coach, apesar de saber que hábitos saudáveis são importantes, mas não deixem de ter hábitos que façam bem para você. A gente falou bastante aqui de solidão, silêncio, questão de independência, mas se você não lida com isso de uma forma boa, você acaba às
vezes entrando em um certo buraco ali, e aí eu falo muito por mim, né? Eu tive um burnout antes de me mudar. E quando eu me mudei, eu já tinha feito bastante terapia e etc. Então sabia um pouco como essas coisas funcionavam. Mas teve um momento que eu estava com muito trabalho, muito sozinho, ficava muito em casa ali, só no computador, até de madrugada, muitos dias, que chegou um momento que eu estava a ponto de ter um segundo burnout ou ter uma depressão. E foi quando eu parei, olhei, respirei um pouco. Esse livro, A Voz na Sua Cabeça, me ajudou muito e consegui voltar a ter esses hábitos. Eu acho que hábitos saudáveis ou hábitos são uma forma de você conseguir se conectar e sair um pouco dessa visão de tudo tá dando errado e etc. Então, quando você tem uma rotinazinha, consegue acordar minimamente no horário parecido, faz um exercício físico, pessoas uma vez ou outra durante a semana, isso vai te dando mais gás. Então, acho que essa aqui, na verdade, é muito mais para se conectar com essas pessoas e com você mesmo em ponto, tendo em vista esses hábitos. Tenta acordar um pouquinho mais cedo, óbvio, não sempre, mas tem um horário base ali. Tenta fazer um exercício físico, comer um pouquinho melhor, começar a cozinhar, ter hobbies diferentes, começar a se desafiar em algumas outras coisas, porque senão você vai ficar muito nessa mesmice, e a mesmice que começa a cansar, que te deixa mais triste, que te deixa mais aprofundado na parte ruim da solidão, do silêncio. Então acho que hábitos são muito importantes quando você está nesse momento de mudança e você está morando sozinho. Senão você fica o tempo inteiro, que eu já fiz também, só jogando videogame, ou só trabalhando, ou só fazendo alguma coisa, e isso a longo prazo não é positivo. Então, eu acho que todos esses pontos que eu trouxe, eu achei interessante porque eu estou num processo de segunda mudança, né? Então eu me mudei e morei com uma pessoa ali durante 1 ano e meio, apesar da pessoa quase nunca estar aqui em São Paulo, ela viajava muito. E agora eu tô me mudando de novo, mas agora é para ficar realmente sozinho. Eu tava relembrando todas essas coisas que aconteceram, como é que foi, o que eu passei, o que eu senti. E eu achei interessante trazer aqui, porque talvez pessoas estejam passando pela mesma situação. Então, tenho esses pontos, tenho essas verdades aí para vocês, são coisas que acontecem bastante e que vocês vão acabar passando. Mas saibam que essa construção no fim do dia vai ser muito positiva. Vocês vão amadurecer muito, vão ser pessoas que depois de começar essa jornada de estar sozinho, de começar essa jornada de realmente aprender a lidar com você mesmo, vão crescer bastante. Obrigado por ficarem até aqui. Curte aí o vídeo, comenta se você está morando sozinho, se você já passou por algum desses pontos que eu falei, deixa seu like e também se inscreve no canal, que é muito importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então, espero vocês numa próxima. Eu quero muito saber o que vocês acham, se vocês têm alguma outra verdade que gostariam de acrescentar, e a gente vai se vendo ao longo do canal. Muito obrigado, pessoal. Até mais.